Muy buenos días a todos los que están Muito bom dia a reunidos todos os que estão reunidos en esta ocasión neste momento, de hoy domingo hoje domingo, 2 de febrero 2 de fevereiro de este año deste ano 2025. de 2025. Pueden tomar asiento si están en pie. Podem assentar-se se estiverem de pé ou estão de pé. Nos dice Nos en el diz mensaje de Jesucristo a revelado mensagem Jesus Cristo que foi predicado revelado, em que foi 27 de pregada em março 27 de março de 1985. 1985. allí estaba por Aí concluir estava concluindo-se, ou uma por se geração concluir uma de geração, 1946 a de 1946, y vean hasta donde Dios e les vejam había até abierto onde Deus lhe tinha aberto cuadro al hermano o William, quadro ao irmão como en William, ese tiempo como nesse tempo, todavía ou durante esse tempo, se había todavia abierto não se completamente tinha a aberto él completamente ou inteiramente para ele lo que sería el séptimo o sello, que seria o sétimo selo llevándose a cabo se en cumprindo medio del pueblo de Dios no meio do en povo una nueva edad y una nueva de Deus, dispensación, numa nova era, numa porque nova él en ese dispensação, porque ele nesse las tempo, mensajes nas mensagens, ele y dedicava e os crentes veían que viam en que sus que ele mensajes pregava, se os hablaba crentes que viam se que na estaba sua viviendo la mensagem se dispensación falava de que la- se estava del vivendo reino na dispensação y do que se reino estaba e que se viviendo la edad de la estava piedra angular. vivendo na era da pedra angular. Pero cuando vemos más adelante, ya Mas al quando final vemos mais adiante no de su final ministerio y todo lo que do él seu nos habló ministério e luego, tudo o que ele nos falou entonces él depois, habló claramente então vemos que ele falou estava mais vivendo claramente na que dispensação se da estava graça. vivendo na dispensação Todo da isso graça, tudo isso que estaba sucediendo en ese tiempo estava era acontecendo durante esse la revelación tempo. de lo Que que estava sería acontecendo era a revelação esse do que ministério seria ou aconteceria, esse del ministério séptimo sello en medio do de su sétimo iglesia, en selo una no meio novedad, da sua en una nueva igreja, em uma nova dispensación. era, em uma nova dispensação. Y ahora cuando uno ve Agora, quando a gente todo vê eso, y los isso, escogidos ven e os escolhidos veem que lo que isso, fue traído por el reverendo e William o que Branham, foi que trazido fue pelo traído por reverendo nuestro William hermano Branham, William, que foi trazido pelo nosso fue la base, irmão fundamento William, de foi lo a que Dios base, está foi o llevando a fundamento cabo hoy. daquilo que Deus está realizando, fazendo hoje. Ver que cuando Dios E ver que quando culmina una labor, Deus termina, mensajero conclui se lo lleva, um trabalho com o hasta ahí mensageiro e o llegó leva, esa até obra aí chegou essa obra. Essa obra que el chegou até Espíritu aí, Santo estuvo que o Espírito llevando a cabo Santo por medio de ese esteve mensajero. realizando através desse Y mensageiro. luego Essa levanta obra otro chega até mensajero aí. para continuar Depois la levanta obra. outro Deus mensageiro não se para detiene. continuar a obra, porque Deus não se Ahora detém, miren, en Deus este não mensaje, para. Jesucristo Agora vejam nesta revelado, mensagem, Jesus Cristo Él revelado, nos dice allí, ele nos diz aí, Él le dará a conocer ese gran ele dará a misterio, conhecer esse grande al mistério mostrarle ao que Él mostrar-lhe llevará a cabo que ele esa realizará obra ou como fará león essa de la obra tribu de como Judá leão da para tribo de reclamar los Judá para derechos reclamar os que le direitos corresponde a que Él lhe y a cabem ou todos los hijos de correspondem Dios. a ele e a todos os Él filhos de lo hará Deus. en este Ele tiempo final, fará isso cuando neste tempo concluya, final, quando conclua, cuando termine la brecha quando de media hora termine de a silencio en brecha el de meia cielo. hora de silêncio no céu, É. se conclua, vejam, Ese tiempo esse tempo en donde onde es la obra del é a león de la tribu de obra Judá, do leão da tribo de corresponde a la media Judá, hora de silencio. corresponde ou cabe Não à à meia hora de dispensação silêncio e da não à graça. dispensação da graça. Y él en el E ele, em 2009, ¿dónde es que dice? 2009, onde é que ele diz? Consíguete el lugar donde él dice, Acha o lugar onde ele diz? porque vean aquí, él Porque dice vejam que essa aqui, obra ele se diz que llevaría a essa cabo obra se realizaria, se como faria león de la tribu de Judá como para leão da reclamar tribo de los Judá derechos, para porque reclamar la os obra direitos, porque de león de la tribu de é a Judá, obra de leão de Judá viene da tribo de para llevar a Judá, cabo la vem obra para de reclamo. realizar, para fazer a obra de Y él reclamação. dice eso lo hará Essa obra en de este leão da tiempo tribo final, de Judá. E quando ele fará concluya, isso quando neste termine tempo la final, media quando hora conclua, quando se en termine a el meia cielo, hora la no media céu. hora de silencio en A el meia cielo. hora Y de luego de eso silêncio no céu estaremos seja llenos de terminada e alegría depois y disso felicidad estaremos cheios de a la alegria casa e de nuestro felicidade para O sea, a casa cuando de nosso termine Pai, ou seja, esa quando media hora. terminar Y essa en el meia hora. 2009, E em 2009, el ele, mensaje na mensagem titulado intitulada Sendo Abençoada, de la media sendo hora de abençoados silêncio, que foi com o predicado cumprimento da meia hora de 11 silêncio, que foi outubro de pregado dia 2009. 11 de outubro de Ou seja, 2009, ou seja, aquí está en el vejam, 85, aqui está em 85 mensajes, e aún na nestas década de mensagens, 90, até mesmo na década de todavía se 90, hablaba y se veía ainda como se que falava e estaba se via viviendo ahí como la se dispensación del estivesse reino. vivendo aí na dispensação do media hora de reino silêncio, e na meia hora de estamos silêncio. viendo cómo E se está estamos llevando vendo a cabo como é que todo se en la está media hora de realizando silencio. Y tudo muchos na meia mensajes hora de hablaban así. silêncio. E
muitas mensagens Pero ele vean, falava en assim 2009, desse jeito, mas vejam, ya ahí tenía já em que hablar 2009 aí ele já tinha poquito más de claro. falar um pouquinho mais Y viene y dice en ese claramente. mensaje, E ele vem e diz nessa todavía ese mensagem que silencio en el cielo no ha todavia ocurrido, ainda esse silêncio no céu pero va ainda a não ocurrir. O aconteceu, sea, mas vean, vai si acontecer. no ha Ou seja, ocurrido se ese não silencio en aconteceu el cielo, esse entonces silêncio no esto que él céu, está diciendo então aquí en el isto que ele está 85 falando aqui no había em ocurrido. 85 não tinha acontecido. Dice, pero va a ocurrir. Primero Diz, se mas tiene vai que cumplir el acontecer. contenido Primeiro del tem-se séptimo que sello, y cumprir o luego se conteúdo abre do en el sétimo cielo selo e depois se abre y no se da a céu conocer la e se dá a historia del conhecer a séptimo sello, história do sétimo selo. como sucede con los otros Tal sellos. como Y acontece entonces com os outros se da a selos. E conocer la então se historia dá en a el cielo conhecer a a los história ángeles no céu y a todos los aos creyentes en anjos Cristo e que a están en todos el os cielo, crentes porque em Cristo partieron de que la estão tierra, no céu, murieron porque y están en el partiram da paraíso, terra, en la morreram sexta e estão no dimensión. paraíso na O sexta sea que dimensão. Ou seja, aqui Apocalipsis 8, cuando es Apocalipse abierto, 8, quando é aberto em sétimo Apocalipse 8 esse sétimo selo, ocurre acontece meia ou hora de ocorre silêncio essa meia hora en la de tierra, silêncio na terra, el contenido, o y en el cielo conteúdo, e no ese céu silencio, para esse que silêncio, nadie para que ninguém haga imitación. faça uma Porque imitação. Porque Él nos dijo que ele nos falou imitarían que la imitariam segunda venida del a Señor. segunda Si el vinda do diablo Senhor. Se o dijera diabo algo, falasse ou dissesse ou seja, algo, ou seja, corrijo, si Dios dijera corrigindo, se Deus y dissesse, el diablo falasse algo e o escuchara diabo eso, escutasse algún isso, movimiento, vean algum que él movimento, dice, vejam que ele diz no había ningún movimiento, que não havia nenhum ninguna actividad en el movimento, cielo, uma porque movimentação no céu, não si havia nenhuma, porque llega se a haber algún chegasse movimiento a haver ou y el acontecer diablo algum movimento e o diabo podía mirar que era, pudesse olhar o que então fosse podia isso ou imitar o que era, então ele poderia alguma das coisas imitar que o alguma das sétimo coisas sello que o sétimo selo realizaría faria ou en la tierra, realizaria en na su terra, cumplimiento. no seu cumprimento. Ahora sigue diciendo, Agora continua dizendo. él dijo, voy pues a Ele preparar disse, eu lugar vou para então morada preparar para lugar vosotros. para a morada E se me de fuere, vós, e se eu me si for, me ou fuera, partir, e os se eu me preparar el lugar, fosse vendré e outra vos vez. preparar lugar, Ele promete virei venir, novamente. ele Ele promete promete estar vir, ele revelado promete en estes estar dias finais. revelado nestes Vendré últimos outra dias. vez, e os Virei de tomaré a mim novo mesmo, novamente e vos porque tomarei somos como a el mim cuerpo mesmo, místico porque del somos o Señor. corpo Os místico do tomaré a mí Senhor. mismo, Vos tomarei porque Él es como la a mim cabeza de ese mesmo, porque cuerpo. Ele é a Os cabeça tomaré a desse mí corpo. mismo Os para tomarei que a donde mim yo mesmo estoy, para que vosotros onde eu también estou, estéis. estiver, vós também Todo estejais. eso Él lo hace Tudo en isso este Ele tiempo faz final. neste tempo Todo eso final. acontecerá Tudo isso cuando veamos acontecerá a quando Jesucristo vejamos a revelado. Jesus Cristo revelado. Él estará revelado aquí Ele en estará la tierra revelado por aqui na media hora. terra por meia hora. Vem. Vem. Él estará revelado Ele aquí estará en la tierra revelado aqui na por terra media hora, pero por él meia hora, llevará a mas cabo ele esa labor. realizará, Si él fará estará esse revelado, labor, esse trabalho. Se o sea, el ele Señor en su está venida revelado, por ou seja, media o Senhor hora, na sua vinda estará revelado y por él dice meia que en hora, 2009 e ele diz que em no ha 2009 ocurrido la media hora não de silencio. aconteceu a meia Pues hora de entonces él silêncio em no se 2009, estaba ora. revelando Então ele não a estava iglesia se novia, revelando a la à novia, sua igreja noiva, no se a estaba noiva, revelando não estava se revelando para él ela. como Ele, león de la tribu de como Judá, leão da tribo de como rey de Judá, reyes como y rei de señor de reis e señores, en su senhor obra de de reclamo. senhores em sua obra de reclamação. Si eso no había Se ocurrido en el isso não 2009, tinha acontecido em 2009, entonces, então, y él se fue en el e ele foi-se 2019 em y no 2019, llevó a cabo e ele não realizou, não fez esa obra de reclamo, essa obra de en donde le iba a reclamação, dar la fe de rapto a los onde ele iria escogidos. dar a Entonces fé de tiene que haber rapto un aos escolhidos. instrumento Ora, então tem que ter la um tierra, en medio de su instrumento na iglesia, terra, no meio da para sua cumplir igreja, para la cumprir obra a obra que él iba a llevar a cabo que ele iria en esa media hora realizar de silencio, que es nessa la meia obra hora del de león de la tribu silêncio, de que é Judá. a obra do leão da tribo de Él Judá. estará revelado Ele aquí en estará la tierra revelado por aqui na media hora. terra por meia Pero él hora, llevará a cabo ou esa labor. durante meia hora, mas ele Que fará acontecerá esse labor, después de esse esa media trabalho. hora? O que é que vai Pues no acontecer puede depois acontecer dessa otra cosa, meia hora? sino las Ora, cosas não que él pode tiene en su acontecer programa outra para coisa a não llevar a ser cabo. as coisas que ele O sea tem que no seu programa la para media realizar, hora ou seja, que a son meia hora unos são uns 20 años 20 con anos 10 meses. com 10 Pero vean, él meses. dice que Mas vejam casi que media ele hora. diz que quase meia hora. Puede ser Pode ser 15 minutos, 15 20 minutos, minutos. 20 minutos. dice casi media hora, que Diz no llega a quase media meia hora. Não chega a meia hora, Uno ou até redondeia meia aí hora. A meia pessoa hora. faz um arredondamento Pero aí de meia hora, recuerden mas que lembrem-se de que Los días os en dias donde Stalin, onde Mussolini, Stalin, Mussolini Hitler, e Hitler, por poco extermina al pueblo hebreo, por pouco eles exterminam, acabam com o Ellos- povo hebreu, eles, por poco por Son pouco, eliminados. são Pero dicen que eliminados. por causa Faltou pouco para serem eliminados, de los mas diz que escogidos, por aquellos días causa foram dos encurtados. escolhidos, aqueles dias Ou foram seja, se cumpriu encurtados. allí Ou seja, isso se cumpriu en lá el tiempo no del tempo, holocausto. durante o tempo do Agora Holocausto. miren
Agora, olhem como eso y eso fue. como isso foi ou aconteceu com o povo hebreu. Ahora, para la Agora, iglesia novia, para a igreja noiva, que si Dios también o que também se Deus encurta el tiempo o tempo y por causa de los e escogidos de la por causa novia, dos escolhidos da noiva, acorta ese tiempo que él dice encurte casi esse media tempo hora, que ele diz de quase meia hora, ahí abre una ventana e aí grande, abre-se porque uma no grande pone un janela, tiempo porque ele não põe, en não determina um específico tempo como lo específico aí, coloca tal como en ele el coloca tiempo de la ou apertura de colocou no Jacob, tempo do aperto de Jacó, que que es é la última parte de la a semana número última 70 de parte la da profecía semana de número Daniel. 70 da 3 años y profecia medio. de Daniel, 3 anos e meio. O sea, Ou es un término seja, ya fijo. já é Aí não diz casi. termo fixo, uma coisa Agora, fixa. Aí não diz media quase. hora, diz Agora, quase media meia hora. hora ele diz quase Aí nos dá meia uma hora. margem. Aí já nos dá uma margem Y pedimos a Dios e que pedimos a esse Deus margem seja a que nosso essa favor margem seja a nosso favor, e que por para causa nosso de los favor, e que escolhidos por se causa acorte dos esse escolhidos tempo, seja encurtado el esse cual tempo, por causa dos ele está llevando a escolhidos, cabo o qual ele essa está obra realizando, essa dentro obra de da meia hora de reclamação silêncio. dentro da meia hora de silêncio nesse tempo. sigue diciendo, Continua dizendo, pero mas aquí en este otro mensaje, aqui nesta outra mensagem, los gemelos de Dios, os gêmeos de Deus, os binóculos de Deus, ¿qué que año fue? qual foi o ano? Vamos a ver en qué año fue este Vamos mensaje. ver em que ano foi essa mensagem. El 16 de marzo de No dia 16 de 1986. março de Bien, ahí nos dijo un 1986, poquito vejam. más. Aí nos fala Aí um nos pouquinho habla, mais. dice, Aí esse ele es nos el fala, motivo de la media esse é hora o de motivo da silêncio, meia hora de para que silêncio, el programa de para Dios que o no sea programa de interrumpido. Deus não seja Por esse lapso interrompido ou de tempo quebrado. de 20 y Durante pico de esse años, lapso de tempo de 20 aí e está poucos poniendo anos, 20 y aí pico ele de está años, porque colocando es 20 e poucos anos, porque alrededor de é em torno, ao 20 redor anos de 20 anos y 10 meses, e 10 20 y meses. pico de años, 20 e poucos que equivale anos, a media que hora de equivale silêncio, a meia hora para de que não haja silêncio, para que imitações, não haja imitações, não e para que surjam qualquer imitações, que quiera e imitar para que qualquer pessoa que não pueda queira sacar imitar uma não imitação possa perfeita. fazer uma imitação O sea, que lo que perfeita. pueden hacer Ou es, seja, que o que eles pues, podem fazer mirar lo que está é haciendo en la olhar visión de la aquilo carpa, que está e se fazendo na visão da ponle que alguno carpa, se da ponga a leer tenda, algum e extracto pode ser que também, alguém ponha-se a ler e algum ponle que extrato pongan a decir também, também, pode-se conéctese dizer comigo também aqui, que acá onde estoy, conecte-se y comigo vamos a aqui, transmitir ligue-se aqui, comigo vamos a aqui onde eu transmitir estou, allá, vamos porque eso es lo que transmitir está haciendo daqui el de lá, séptimo sello. porque isso Por que lo tanto, é que o estarían sétimo selo imitando está algunas fazendo, cositas, portanto estariam pero imitando no algumas pueden imitar el coisinhas, efecto mas não podem de lo imitar que o esos efeito ministerios do el que Espíritu esses Santo está ministérios que o operando, Espírito hace en Santo los está escogidos, operando que faz darle la nos fe de rápido. escolhidos, que é dar-lhes a fé de Y no rápido. tienen esos ministerios E eles tampoco. não têm, e Eso tampouco eles no lo têm pueden esses imitar. ministérios. Vê, isso eles não Pueden podem imitar las imitar cosas isso. que ven Podem así a imitar simple as coisas vista. que eles veem assim na Y simples ahí es que los visão, escogidos naquilo que identifican a los aí é que os imitadores. escolhidos Tan sencillo identificam como es. os imitadores. Tão simples assim. Podem imitar o que estão vendo, olhando Para que assim. no hayan imitaciones, Para y que não hajam cualquiera que quiera imitações e imitar para no que pueda qualquer sacar um una que queira imitación imitar não perfecta, possa fazer uma porque imitação dice que perfeita, los falsos porque diz que os ungidos, falsos falsos ungidos, falsos enganarán, cristos, si fuera posible, enganarão, aún se a los fosse escogidos. possível, enganarão até Porque, mesmo os haciendo escolhidos, se eso, fosse possível, porque fazendo pues, assim, pues si este pois, también lo hace, y este tiene aqui más também tiempo faz en el isso, mensaje esse aqui que tem este mais otro, tempo na mensagem do que este ou outro, ou este conoce más de las este escrituras conhece que él. muito mais das escrituras do que Pero ele, vean, mas vejam, no pueden não llevar a cabo podem una imitación realizar perfecta, ou fazer uma imitação porque nem é perfeita, mensageiro porque dessa nem era, é, ou nem e é, ou nem tampouco são tem os mensageiros ministérios, dessa era, nem, e também não ni tem la os obra ministérios, que nem a estaria el obra Espíritu Santo que o Espírito llevando a Santo cabo estaria realizando en ou este tiempo. fazendo neste E tempo. E imitar a Moisés en aquel imitar tiempo era Moisés muerte. naquele tempo era morte. Y en este tiempo final, E neste tempo es final, así o también. último tempo, também é assim. y están E estarían imitando un estariam mensajero imitando um dispensacional. mensageiro dispensacional. Tremendo problemón se han metido Grande los imitadores. problemão, eles se meteram, os imitadores Agora, se meteram num grande sigue dizendo problema. aqui Agora nosso irmão continua William. dizendo aqui o nosso irmão William. ¿Qué acontecerá después de O esa que media hora? acontecerá Pues, depois no puede dessa meia acontecer hora? otra Ora, cosa, não sino las pode cosas que él acontecer tiene outra en su coisa a não programa ser as para coisas llevar que a ele cabo. tem no seu Pero, programa para mientras realizar. tanto, Mas, se estará enquanto isso, proclamando se en estará la tierra el día de proclamando na venganza terra o del dia de nuestro, vingança do nosso mostrando Deus, el mostrando porquê o viene porquê, ese o juicio divino motivo de que esses apocalíptico juízos para divinos todas las apocalípticos naciones, vêm, para ou las vêm para naciones todas as gentiles, nações, para as el reino nações gentil, gentias, para o reino pues, gentil. así como él leyó Pois y assim proclamó como ele en su leu primera e venida, el proclamou año na de buena sua voluntad, primeira de la vinda do buena ano da voluntad boa del Señor, vontade, en aquel do tiempo de la Senhor, brecha,
naquele tempo da así brecha, estará proclamando assim estará en su proclamando na sua en su manifestação, na sua el día de revelação, venganza o del dia Dios de nuestro. vingança do nosso Y después Deus. viene el juicio, E depois vem porque o Dios juízo, porque no Deus, trae al hombre ele a não juicio traz o sin homem antes ao avisarlo. juízo sem antes Eso dice en el avisá-lo. mensaje, Isso fala, é dito isso na mensagem, ou se fala isso na mensagem, advertencia luego el juicio. Ahí nos advertência habla depois do juízo. Aí nos en algunos fala, lugares, em alguns hay lugares, escritos allí, tem alguns en ese escritos aí nessa Entonces mensagem, sigue diciendo, e nos fala en isso. media Então hora continua dizendo, em meia será hecho el hora aviso. será feito o aviso Vean, em meia en este hora. tiempo, Vê? Neste donde la media tempo, hora está onde a meia hora siendo llevada a está cabo, sendo realizada, es sendo es feita, dado el aviso, é se que está é dando el dado aviso, o aviso, está se desses juízos avisando divinos, sobre esses juízos porque Deus divinos, alerta primeiro porque Deus primeiro a raça alerta, humana, avisa a advertência, raça logo humana, juízo, advertência depois do juízo. Vê o pero tema? luego, en un Mas depois, corto em lapso um de tiempo, curto intervalo vendrán los de juicios tempo, divinos. O sea, virão os después juízos divinos. Ou que se seja, cumpla depois essa que obra se de cumpra reclamo, essa obra de reclamação, vem los 3 años y medio de la gran os 3 tribulación, anos e meio da grande tribulação, chegam, vendrán los juicios divinos, virão os vendrá juízos todo ese divinos, juicio. virá todo esse Toda juízo divino, essa virá sentencia toda essa sobre la tierra. sentença sobre a Pero no terra. tenemos que tener ningún Mas temor, nós não temos que ter nenhum pues temor ou ele ha medo, dicho, no temáis pois ele manada disse, não pequeña, tem mais porque manada al Padre pequena, lhe ha porque ao placido Pai darles el reino. lhes aprouve Por eso dijo dar-vos el o Señor, reino. Por isso o Senhor muchos de los que disse, están aquí muitos no daqueles gustarán que la estão muerte aqui não hasta que provarão hayan da visto al morte, Hijo del até que Hombre tenham viniendo visto en el reino de su o Filho do Padre, Homem con vindo no poder reino y do gran- seu Pai y com gran gloria. poder e grande poder e glória. glória, Com poder e viniendo con sus glória, ángeles. vindo com seus anjos. Los que vean Aqueles que vejam a y materialização e cumplimiento o de esa cumprimento dessa promessa estarán estarão viendo a Jesucristo vendo a revelado Jesus Cristo en estos días revelado finales. nestes últimos Revelado en dias, carne humana, revelado em viniendo carne humana, en su vindo reino, no seu viniendo reino, con sus vindo ángeles. com seus anjos. Ahora vean, dice los que Agora vean la vejam, diz aqueles materialización que y el vejam a cumplimiento de esa materialização, promesa, o cumprimento dessa eso lo de un promessa. escrito Isso é de um escrito que nuestro hermano William que o nosso irmão William deixou en un estudio. em um estudo. Él escribió, Dios transportó Ele al escreveu, reverendo William Deus Branham al transportou futuro o y reverendo vio William algo Branham que para ya o estaba futuro e viu algo cumpliéndose que por já algún estava tiempo. se cumprindo Assim durante foi algum tempo. estabelecido E assim lo foi de la visión de la estabelecido carpa catedral. o da visão da carpa Assim será catedral, foi porque já estabelecido foi em la assim. Assim visão, será porque já já foi. foi em el Na mundo visão já invisível foi e se no mundo tiene que materializar. invisível, já Ou aconteceu seja, e tem que se materialização dessa materializar, visão, ou seja, a materialização dessa los visão, escogidos de Deus, os al verla, escolhidos de Deus ao vê-la, sendo materializada, sendo estarão materializado, estarão estarão vendo o que? a Estarão Jesucristo vendo a revelado, Jesus Cristo revelado, o Espírito Santo o Espírito operando Santo los operando os ministérios de ministérios de Moisés Moisés e de El mensaje, Elias. Na mensagem, advertência, advertência, aqui, depois do partecita, juízo, aqui tem uma na partezinha, página na 7, página 7, vamos a ver, dice, vamos ver, diz... uno tiene que conocer a Dios A y su pessoa tem que naturaleza conhecer antes Deus e a de sua poder natureza entender su antes de palabra. poder entender a sua Él palavra. mismo, Ele mesmo, o él mismo tiene la ou llave de ele esa mesmo palabra. tem a chave Ele dessa es el palavra. único que puede- Ele é o puede único que manejarla y pode, abrirla y pode puede- manuseá-la Ele es e abri-la, pois Ele es ele, quien tiene ele que é revelar. quem tem que agora revelá-la. vemos que E sua agora natureza vemos que a era sua aqui de natureza sempre era advertir al aqui de hombre sempre antes del avisar o juicio, homem advertir a antes una do nación juízo, antes del avisar juicio, uma y así. nação antes Y do juízo. advertirle E también dessa a forma, e cada também persona como avisar a cada indivíduo pessoa como del indivíduo juicio sobre o juízo que recibiría receberia en el tiempo en que está viviendo, no tempo si em no que ela está vivendo. Se recibe não el cumplimiento de receber, las promesas se não receber o correspondientes cumprimento al das tiempo promessas en que que le ha correspondem tocado ou vivir. pertencem ao tempo em que ela Agora sigue lhe dizendo, coube viver, los o que que ela vean está vivendo. Agora continua la dizendo, os que materialización, vejam a el materialização, cumplimiento o dessa promessa, cumprimento dessa estarão vendo a promessa, Jesucristo estarão revelado vendo a nestes dias Jesus finais, Cristo revelado revelado nesses em carne últimos humana, dias, viniendo revelado em em su carne reino, humana, vindo viniendo no com seu seus reino, ángeles, vindo com seus anjos, Moisés e Elias. Moisés e Elias. Esses ministérios, porque esses ministérios são para trazer bênção e também juízo. Bendición para Bênçãos para os que hão de receber bênção e juízo para os que hão de receber os juízos divinos neste tempo final ou último tempo. Na mensagem, a segunda vinda do Senhor, na página 6, aí nos fala o reverendo William Branham, nos diz na página 6. Agora é um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e pecador, que ele tenha percebido ou visto alguma vez, porque o tempo do juízo final está próximo, perto, e escreve juízo do lado esquerdo, e é o tempo mais bendito para o crente, porque a sua redenção
está pertinho, na sua mão. Hay dos, y Tem todo eso ocurre en la duas, media e hora de tudo isso silencio. acontece na meia hora de Hay dos silêncio. facciones Tem en la duas tierra esta noche, facções el creyente na y terra el nesta incrédulo. noite, o crente e o incrédulo. Que el Señor Que o viene a Senhor recibir, vem y uno para que el Señor receber, viene e a condenar. que o Senhor vem para En su condenar. venida Na sua bendecirá uno vinda, y abençoará maldecirá e amaldiçoará el o outro. en su aparición. No seu aparecimento, Escreve aparição. Escreve venida. aparição, vinda. Y al frente en un E escrito, na frente, em um escrito, diante disso, él escribe allí, ele escreve aí: todo descansa tudo descansa ou está descansando sobre la venida a vinda o sobre su primera ou venida sobre a sua primeira vinda, después depois de su muerte en da la sua primera. morte na primeira. Vamos a ver aquí. Vamos ver aqui. Todo descansa Tudo sobre descansa la segunda venida. sobre a segunda Todo vinda. descansa sobre la Tudo segunda descansa venida sobre a segunda después vinda, de su muerte en depois la da primera. sua morte na primeira. En su venida Na sua vinda, bendecirá a unos y abençoará a maldecirá uns e a otros. amaldiçoará a outros. Ahora sigue diciendo. Agora continua dizendo nosso irmão Porque los William profetas aqui, son el porque os juicio profetas são o juízo Por eso divino. viene con sus É por pies isso que como eles llama de vêm com fuego, seus pés como chama de con fogo, sus pies vêm com como seus pies de pés bronce, como pés de porque bronze, representan el porque juicio divino. representam o Viene juízo para divino. aplastar Vem con para el ministerio de Moisés esmagar y com o Elías, ministério de para Moisés e de aplastar y Elias, destruir para el reino de esmagar los e gentiles. destruir o reino El libro dos de las Edades gentios. nos habla O algo livro de das Eras nos los pies de fala bronce. algo dos pés de bronze. No sé No si livro está das en Eras, el- eu não sei se está en el libro rojo, no livro vermelho. aquí en este Aqui azul, neste vamos a azul, ver aquí, vamos ver neste aqui no nos azul, habla de los pies de bronce. nos fala nos pés de bronze. Hay un lugar donde él Tem escribe lugar onde ele escreve pies de bronce pés de bronze y escribe Moisés y e Elías. escreve Moisés e Elias. Facções, grupos. Y consigues el de las edades, pero el de Acha o la, das eras, vamos a mas ver el o de das cita. eras, vamos ver no de citações. En la 9A, vamos a ver la Na 9A, 9A, vamos ver a 9A de citações. párrafo 88. Parágrafo 88. 9A, párrafo 9A, 88. parágrafo 88. Es de las edades, ¿ves? Sí, É o ese das es el eras, cálculo de las é edades, de la esse aí, visión é de no Patmos. das eras, da visão Allí Juan sobre a miró visão y de lo Patmos. vio a él Lá, parado João viu e con olhou pies ele de pé, de viu bronce. ele de Ahí pé com escribe os Moisés pés y de Elías. bronze, e Pues escreve esto aí mismo en el Moisés e libro de las Elias. edades está. Isso mesmo no livro das eras está, assim mesmo, no livro das eras. Allí Juan Está miró assim. y lo vio a João él olhou e parado viu ele con de pies de pé, bronce. com Y pés de escribe Moisés y bronze, e Elías. escreve O sea que el Moisés e Espíritu Elias, Santo ou seja, que o operando ese Espírito ministerio Santo de Moisés y operando esse Elías en ese ministério de Moisés e instrumento. Elias nesse Ahí instrumento. está Aí el juicio divino está o juízo divino también. Y ahí escribe a la também. izquierda Aí el escreve do juicio, lado esquerdo o juízo. porque él viene para bendecir a Porque ele unos vem y para maldecir a abençoar a otros. uns e amaldiçoar a outros. Ojos como llamas de fuego Olhos recorriendo como a chama de través de la fogo, tierra. percorrendo Daniel lo vio percorrendo a a él terra. 700 Daniel años viu antes ele de eso, 700 en la anos misma antes disso. posición, Daniel la viu na misma clase, mesma posição, el mismo mesmo hombre parado allí, classe, o mesmo el homem, anciano tipo de de homem días, de y pé, uno e o como el hijo del ancião de hombre, dias, e que se como reunió filho do con homem él, que y se todo reuniu, juicio se fue juntou com encomendado a ele, él, todo o juízo foi parado encomendado en ou el dado a juicio ele, de del pé, trono blanco. posicionado no juízo do Escreve trono juízo. branco, e escreve juízo. Y arriba él escribe E em Daniel y cima ele Juan escreve vieron lo Daniel mismo. e João viram a mesma coisa. Ahora, ya después Agora, conseguimos en el já libro depois nós achamos isso no livro de las edades, das eras. ¿dónde está esa Onde é partecita? que está essa partezinha? Es en el mensaje de la visión de Patmos, É na mensagem A Visão de Patmos, en donde nos habla de esto. onde nos fala disto.
Miren, en la página 57 Olhem na del página libro de las Edades, 57 do livro editado, das dice, Eras, no editado, entonces diz, sigue relatando cómo então es que Dios va a continua juzgar a contando los como é hombres. que Deus vai Aqui julgar está os los homens. versículos Aqui 5 está al nos 17. versículos 5 El até o corazón duro 17. e O coração impenitente duro será e juzgado. impenitente será Las obras de cada julgado. quien serán As obras de juzgadas. cada qual Los serão motivos serán julgadas. Os juzgados. motivos serão No julgados, ou habrá as causas. acepción de personas Não con haverá Dios. acepção de Pero pessoas todo com será Deus. juzgado por Mas esa tudo palabra. será julgado Y por essa nadie palavra e escapará. ninguém escapará. O sea, no porque digan Ou que seja, creen não é porque digam que al mensaje del hermano creem Branham, na al mensaje mensagem del do hermano irmão William, Branham, o na creen mensagem do irmão William, lo ou que creem Dios llevó a cabo, naquilo que Deus realizou ou son fez, são salvados salvos de las cosas que hablen en contra das del coisas que séptimo sello falem en este contra tiempo o final. sétimo selo neste de lo que tempo blasfemem, final e e hablem em do contra que do blasfemam cumprimento e de la falam venida del Hijo contra del o Hombre con sus cumprimento da ángeles. vinda do Filho do E Homem hablem com em seus contra do anjos desse ministério cumprimento bajo e falam contra o ministério sob carpa Todo será ou da juzgado por esa tenda. palabra y nadie escapará. Todos serão julgados por essa palavra e ninguém Aqueles que escapará. oyeron, Aqueles que no ouviram e não atenderam, atenderam por serão lo que oyeron. julgados por aquilo que todos ouviram. escuchan. Vê que todos escutam. O sea, por eso Não en la atenderam página prestar 359, na página 359 dos selos, 59 59 habla de é que nos fala da... habían estado en cultos como Estiveram este. em Vamos a verificar cultos si iguais es a esa este. página. Vamos verificar se é nessa página. O 300, Ou 369 369. habían estado en cultos como Estiveram em este. cultos iguais a este. Ellos conheciam muito bem eles o castigo conheciam que muito eles bem o esperavam, castigo que eles aguardavam. Eles tinham ouvido sobre tudo isso. Eles estiveram em cultos iguais a esses e tinham escutado todas essas coisas. E aqui Bem, ele nos diz, ele nos fala aqui, aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados por aquilo que ouviram. Bem, Vê? porque eles escutam em este Porque tempo final. eles escutam neste tempo final. Lembre-se que tudo isso está se realizando ou se fazendo neste tempo, ou seja, é a materialização, o cumprimento dessas profecias. Hoje nós já estamos vendo sendo cumpridas. E depois se verá o que vão receber, ou que esses vão receber, os que creram e receberam o verbo, a palavra, a vinda do Senhor com seus anjos, pois eles receberão a transformação em raptos, e aqueles que não, pois aí nós já vemos o que é que eles vão receber. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, mas não o viram, serão julgados, não o ouviram, serão julgados. Escreve na direita, trono de juízo, um pouquinho mais em cima, trono de juízo. Todos julgados pela palavra. Todo segredo será à luz e será publicado desde os terraços. Então sim, entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem ser revelado ou sem revelar-se. Agora, veja o que continua dizendo aqui. Porque os profetas são o juízo divino, é por isso que eles vêm com seus pés como chamas de fogo, vêm com seus pés como de bronze, vêm com seus pés como pés de bronze, porque representam o juízo divino, vêm para esmagar com o ministério de Moisés e de Elias, para esmagar e destruir o reino dos gentios. Ele nos diz na página 92 do livro dos selos, diz aí, finalizando a mensagem à brecha, ele diz, Senhor Jesus, a hora está muito avançada, possivelmente pode ser muito mais tarde do que nós estamos pensando. Estamos contentes em ver essa hora chegando, é a hora mais gloriosa que o mundo tem conhecido, ou tenha conhecido. Isto é para o crente, mas para aquele que rejeita, é o tempo mais triste, porque é impossível tirar letras do alfabeto para formar as palavras, para expressar ou mostrar a calamidade ou pranto que lhes espera ou aguarda mais adiante. Nem tampouco existe no nosso alfabeto como formar as palavras para expressar as bênçãos que estão no porvir para o crente. Vê? E aí ele escreve a hora mais gloriosa para o crente, a hora mais triste para aquele que rejeita. Agora continua dizendo nosso irmão William, tudo isso será quando vejamos Jesus Cristo revelado. E estamos neste tempo onde em algum lugar ele tem que cumprir ou está cumprindo essa promessa em algum lugar. Todas as religiões querem ver a Deus. Todas as religiões falam a seus
membros, temos que buscar a Deus. O cristianismo, com todas as seitas religiosas que ele tem, dizem que temos que buscar a Jesus Cristo. E dizem que estamos esperando a vinda de Jesus Cristo. Busquemos por Jesus Cristo e busquemos a Jesus Cristo. E eu digo neste momento, busquemos a Jesus Cristo conforme as suas promessas. Busquemos a Jesus Cristo revelado conforme a como ele prometeu para estes últimos dias. E o que todas as pessoas têm desejado, porque todos buscam a Deus, todos oram por Jesus Cristo, todos esperam escutar a voz de Jesus Cristo. E quem é que não? Neste tempo final, Jesus Cristo estará revelado e nós o encontraremos e o escutaremos. E todos seremos ensinados por Jesus Cristo e em Jesus Cristo, e todos seremos, vamos ver, todos seremos ensinados por Jesus Cristo na revelação de Jesus Cristo, e todos estaremos em pé diante, na frente do Filho do Homem, como está prometido. Estaremos em pé diante do Filho do Homem para ser ensinados. Agora lembrem-se que no livro de Citações, onde ele escreveu o ensinamento sobre carpa, tenda, onde é que os escolhidos de Deus seriam ensinados? Desde o ministério sob carpa, debaixo da tenda, no ministério sob carpa, ou seja, desde o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, desde esse instrumento, ou a partir desses instrumentos, para escutar a sua voz, para ser recolhidos conforme a sua promessa, com a grande voz de trombeta, que juntarão todos os escolhidos, com a última trombeta, ou trombeta final, que ele soará para depois trazer os mortos em Cristo na ressurreição depois. Vejam que tudo isso aí tem um lapso, um intervalo de tempo aí, onde acontecem certos eventos ou acontecimentos, porque para trazer os mortos da ressurreição, Apocalipse 11, tem que se cumprir Apocalipse 11, mas depois de realizar essa obra que ele estará realizando, e está fazendo, realizando os ministérios de Moisés e Elias, estão fazendo, e somente é um passeiozinho, 3 dias e meio. Nenhum mensageiro cumpriu essa promessa porque não voltou, não regressou. 3 dias e meio depois que partiu, não voltou. Portanto, todos ficam todos eliminados para cumprir essa profecia. Tem que ser um instrumento que esteja vivo, ou está vivo no meio da sua igreja, depois de realizar a obra de reclamação, dar a fé de rapto aos seus escolhidos e cumprir as profecias que pertencem à visão da carpa, e depois disso, então, se realizar ou fazer tudo o que é mostrado aí em Apocalipse capítulo 11. Estaremos vendo e escutando todas estas coisas quando encontremos a Jesus Cristo revelado. Enquanto isso, não vamos vê-las. Ou não vamos ver até que vejamos tudo isso sendo materializado, então estaremos vendo Jesus Cristo revelado. Porque vejam o que ele falou de que é enquanto a meia hora de silêncio esteja em ação, agindo, acontecendo. E ele, em 2009, disse que ainda não estava em ação. Portanto, daí para baixo, já não estava no tempo da obra de reclamação sendo realizada ou feita. E daí para cima, em 2015 também, ele chegou a falar alguma coisinha aí, a mostrar que todavia a meia hora ainda não tinha começado, porque você estava vivendo na dispensação da graça. E na dispensação da graça, ele está como cordeiro, e na dispensação do reino ele está como leão. Estaremos vendo e escutando todas estas coisas quando encontremos a Jesus Cristo revelado. E quando o encontremos, ou achemos, ou encontraremos com a sua nova e sua permanente vestidura, vestimenta, onde ele colocará não apenas o seu nome, mas colocará o que ele disse que colocaria. Bem-aventurado aquele servo, que quando o seu Senhor vier, lhe encontre, lhe ache fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, ou seja, que será o último mensageiro que esteja dando alimento a tempo aos seus escolhidos. E o irmão Branham já se foi, partiu, que é o último mais pertinho e o mais perto, o Dr. William Souto Santiago, e se foi, partiu. E nenhum deles foi o servo fiel e prudente, a quem quando seu Senhor vier ou chegasse, lhe encontrasse fazendo assim, porque eles já terminaram os seus dias neste planeta Terra. Tem que estar no meio da igreja, tem que estar no ministério onde Deus estaria realizando, fazendo essa promessa, e estaria dando alimento a tempo a seus filhos, aos seus escolhidos, e assim ele cumpriria nesse instrumento, ele cumpriria essa escritura, essa bem-aventurança. E continua dizendo
E isso tem tanto significado para esse em quem Jesus Cristo estará revelado, que talvez ele tenha de precisar de bastante tempo meditando, de meditação, muito tempo de estudo ou estudando, e muito tempo de conversa de Jesus Cristo com ele, para que lhe explique o que significa sobre todos os seus bens o porá. É por isso que é um tempo onde, além do instrumento, os filhos e filhas de Deus também têm que tirar seu tempo para estudar, para ter essa conversa com o Espírito Santo, com Deus, para que Ele lhes continue revelando a bênção tão grande que tem, tanto tem o instrumento como os escolhidos de Deus têm. Assim como o Pai pôs sobre todos os seus bens a pessoa na qual nele se manifestou há 2000 anos atrás em carne humana, Jesus Cristo, não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo que ele vê o Pai fazer. Portanto, Jesus Cristo fará todos os seus negócios velado em carne humana. Fará todos os seus negócios vestidos com a vestimenta que leve o seu nome, com a vestimenta que ele há de utilizar nos últimos dias, onde Jesus Cristo estará revelado com o seu nome novo e eterno. Esse será o vice-rei. Isso na mensagem de hoje nós estaremos vendo algo aí que o nosso irmão William nos falou na mensagem de hoje. Agora, olha, ele continua dizendo, e será tal como foi há milhares de anos atrás. As obras que eu faço não as faço por mim mesmo, senão que aquele que me enviou me mostra as obras que eu devo fazer e as coisas que eu devo falar. Assim será o tratamento entre o enviado e aquele que o envia. E isso será Jesus Cristo revelado. Bem simples, mas estas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, vimos, assim, nesta pequena conversa, toda a bênção tão grandiosa que tem esse instrumento e também o povo de Deus, os escolhidos de Deus, neste tempo final. Assim será o tratamento entre o enviado e aquele que o envia. Podemos colocar por aí esse tema sobre o enviado do Senhor ou o enviado. 2 pontos. A vinda do Filho do Homem com seus anjos. Que é o 7º selo. O 7º selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é o enviado. Assim que por aí nós podemos colocar esse tema para esta pequena conversa. O enviado é o cumprimento do 7º selo, o Filho do Homem com seus anjos. O enviado é o cumprimento do 7º selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Só o tema já é uma mensagem. Foi para mim um privilégio, uma grande bênção poder compartilhar estes momentos de companheirismo sob esta pequena conversa neste momento. De hoje, domingo, 2 de fevereiro deste ano de 2025. Que Deus nos fale diretamente às nossas almas, aos nossos corações, no estudo bíblico de hoje. E também na mensagem que nós estaremos vendo e escutando. E um bom apetite para aqueles que vão tomar o café da manhã. E daqui também, bom apetite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.